A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o que é a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel. É importante, irmãos, nós entendermos isso porque a grande tribulação ela se inicia quando a abominação assoladora é estabelecida em Jerusalém, certo? Então, irmãos, eu peço para os irmãos que vejam o vídeo até o fim, né, que eu tenho certeza, vai acrescentar muitas coisas, né? Muito conhecimento na vida dos irmãos. E antes de começar esse assunto, eu peço para os irmãos que não for inscrito, né, se inscrever no canal, né, ativa o sininho, né, para estar recebendo notificação de novos vídeos, né? E compartilhe com mais irmãos também esses vídeos, né, irmãos? Para que mais irmãos cheguem, né, ao conhecimento desses assuntos. Então, irmãos, nós vamos falar aqui, né? A primeira coisa, irmãos, para nós entender o que é a abominação assoladora, nós precisamos, irmãos, entender sobre a história de Antíoco Epifânio, que foi um rei Seleucida, né? O Império Seleucida ficava ao norte de Israel. Então, irmãos, por que é importante nós conhecermos a história de Antíoco Epifânio? Porque, irmãos, nas Escrituras Sagradas, Deus ele vai usar Antíoco Epifânio e a sua história como uma tipificação, né, como uma tipologia do anticristo. Querendo dizer, assim como Antíoco Epifânio foi no passado, o anticristo vai ser no futuro também, irmãos. E como foi, né, os acontecimentos ali da época de Antíoco Epifânio, também, irmãos, será os acontecimentos no futuro, quando o anticristo se manifestar. Então, irmãos, é necessário nós entender que Deus ele usa os contextos históricos do passado para nos revelar um contexto profético para o futuro, né? E um desses contextos históricos, irmãos, é o da vida de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi uma figura do anticristo. E as atitudes que ele teve, né, as coisas que ele fez no passado, tipifica, irmãos, o que o anticristo vai fazer no futuro. Então, irmãos, eu tenho aqui, para nós iniciar esse vídeo, um print tirado ali da Wikipédia, né, sobre Antíoco Epifânio. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, né, para depois nós entrarmos na escritura, né, na escritura sagrada, né. Nós precisamos conhecer um pouquinho da história dele, porque a história dele tipifica o que o anticristo vai fazer no futuro. Então, irmãos, está aqui o print, né? Então eu vou ler aqui para os irmãos, ó. Antíoco, que é o Antíoco Epifânio, ó, procurou pela força estabelecer a helenização deste seu novo território, ó, proibindo o culto judaico. Uma das coisas que Antíoco Epifânio fez no passado, proibir o culto judaico, né? O culto judaico era todo baseado ali nas ordenanças do templo do Antigo Testamento. Ó, a observância do Shabat, que é o sábado, né? E interdições alimentares, bem como a circuncisão, foram proibidas por serem estranhas aos gregos. Ó, no Templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus, onde se sacrificava porcos, o que vai totalmente contra os costumes judaicos. O objetivo dessas medidas era criar uma uniformidade cultural entre os súditos do seu reino helênico vassalo à República Romana e sua religião românica helênica. Essa situação gerou descontentamento entre os judeus que eram contra a helenização da Judéia. Então, irmãos, Antíoco Epifânio, ele proibiu os costumes judaicos, circuncisão, guarda de sábado, né? Práticas alimentares, né, que o povo judeu do Antigo Testamento seguia, né? Isso, irmãos, está tipificando o que o anticristo vai fazer no futuro também, porque ele vai proibir o cristão, irmãos, de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos de Deus. O anticristo vai impor no tempo dele que os homens obedeçam os mandamentos do que o Deus dele ensina, né? Do que a fé dele ensina, melhor dizendo.
No Templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego, Zeus, onde se sacrificava porcos. Então, irmãos, esse é o ponto-chave para nós podermos entender o que é a abominação assoladora. No tempo de Antíoco Epifânio, a abominação assoladora, irmãos, foi esta estátua do deus grego, Zeus, que ele instalou ali no templo judaico. Zeus era um deus estranho, né, à fé judaica, estranho, né, ao Deus verdadeiro. Então, o que ele fez? Ali na onde era o templo de Jerusalém, aonde o povo judeu cultuava Deus, ele estabeleceu o quê? Uma imagem a um Deus estranho. Então, irmãos, ali no contexto histórico de Antíoco Epifânio, essa estátua ao deus grego, né, que foi estabelecida ali no templo judaico, era abominação assoladora desse contexto histórico. E também, irmãos, no futuro, quando o anticristo aparecer, ele vai fazer uma coisa parecida, porque Antíoco Epifânio, ele quis que o povo judeu deixasse de guardar os ensinos que eles eram ensinados, deixasse, né, de servir ao Deus verdadeiro que os judeus serviam, e obrigou o povo, irmãos, a seguir costume que não era de acordo com a lei de Deus. E quis obrigar o povo a adorar, a prestar um culto a um Deus estranho. Então, irmãos, lá no futuro, o anticristo vai fazer a mesma coisa. E tudo começa ali em Jerusalém. O epicentro do acontecimento da grande tribulação, da abominação assoladora, se dará, irmãos, em Jerusalém. Acredito que vai afetar todo mundo, como tem sempre falado nos meus vídeos anteriores. Mas o epicentro de todos os acontecimentos se dá no Oriente Médio, se dá em Jerusalém. Então, irmãos, no tempo de Antíoco Epifânio, a abominação assoladora foi o quê? Essa estátua, né, de um deus estranho, que era Zeus, né? E nós vemos, irmãos, que muitos judeus resistiu aquilo, quer dizer, não aceitou aquilo. E assim também, irmãos, no futuro, o povo que conhece o seu Deus não vai aceitar o Deus do anticristo, não vai aceitar a lei dele, vai rejeitar tudo isso, irmãos, né? Então, irmãos, imagino que até aqui os irmãos entenderam que Antíoco Epifânio era uma tipologia do anticristo. O que ele fez no passado tipifica o que o anticristo vai fazer no futuro. Agora, irmãos, nós vamos lá fazer uma leitura no livro de Daniel e depois nós vamos lá no Novo Testamento, no Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre a abominação assoladora. Então, irmãos, nós vamos ler aqui, Daniel capítulo 11, verso 31 em diante, Haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Então, irmãos, Antíoco Epifânio, no tempo dele, ele profanou o santuário de Deus. No futuro, o anticristo vai fazer isso também. Acredito eu, irmãos, que aqui está se referindo não a um santuário terrestre, né? Mas a realidade do verdadeiro santuário, certo? Tirarão o holocausto contínuo. Eu acredito que o anticristo, irmãos, vai tirar no tempo do fim, não o holocausto, né? Segundo a lei, mas porém a realidade desse holocausto, né? Que está em Cristo. Então, irmãos, é através do sacrifício de Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, o anticristo vai proibir a pregação do evangelho, vai tentar fazer o homem, vai evitar que o homem alcance a salvação mediante o sacrifício de Cristo. Então, os irmãos estão entendendo? As coisas no passado ocorreram conforme os costumes da lei. Porém, no futuro, irmãos, tudo vai ocorrer dentro da realidade das coisas da lei, mas dentro da realidade na nova aliança, estabelecendo a abominação assoladora. Então nós vemos aqui que o anticristo ele vai estabelecer o que era a abominação assoladora no passado, aquela estátua de Zeus que foi estabelecida no templo judaico. E
Antíoco Epifânio fez isso para que o povo apostatasse da fé e adorasse ao deus Zeus. E lá no futuro, o anticristo, irmãos, vai querer que o povo apostata da sua fé e adora ao Deus que ele vai estar professando a fé naquele Deus, né? No desenrolar do vídeo, mais para frente no vídeo, os irmãos vão entender isso. Eu vou citar qual é o Deus que eu imagino que o anticristo vai servir no tempo do fim. Ó, ele perverterá com engano os que estiverem violado a aliança. Então, nota, irmãos, que muitos vai violar a aliança. Assim como na época de Antíoco Epifânio, muitos violou a aliança da lei, no futuro, quando o anticristo aparecer, muitos cristãos, irmão, vai se apostatar, vai violar, irmãos, não a antiga aliança, mas a nova aliança. Porque a antiga aliança já não tem poder para salvar. Então, não faz sentido o anticristo querer fazer o povo, na época que ele aparecer, fazer o povo violar a lei de Moisés, a lei antiga. Não, ele vai fazer o povo violar a lei de Deus, a lei dentro da nova aliança. Ó. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Então, irmãos, na época de Antíoco Epifânio, muitos judeus sinceros não aceitou aquilo. E também, irmãos, no tempo que o anticristo aparecer, muitos cristãos sinceros, a igreja, que é formada por judeu e gentil, vai estar rejeitando também, irmãos, ao Deus do anticristo. Ó. Verso 33. Os sábios do povo ensinarão a muitos. Quer dizer, a igreja vai estar ensinando. Não adora a besta, não adora o anticristo, não adora o Deus dele, não adora a imagem da besta. Quer dizer, os sábios, quem que é o sábio? A igreja. A igreja que vai estar com azeite puro, irmãos, pregando para o povo, não apostatar da fé. Ó, os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojos por muitos dias. Isso aqui, irmãos, está revelando o tempo de grande tribulação, que a igreja de Cristo, que é formada por judeu e gentil, vai estar passando. Porque quem, irmãos, no tempo do fim não aceitar a marca da besta, quem não aceitar servir ao Deus do anticristo, vai estar sendo perseguido, vai cair a fio de espada, vai ser morto e tudo mais, né? Ó, por muitos dias, quer dizer, não vai ser para sempre. Como nós vimos nos vídeos anteriores, o tempo de grande tribulação é 3 anos e meio. Por isso fala em Apocalipse que a besta ela tem poder para agir por 42 meses. 42 meses corresponde a 3 anos e meio de grande tribulação. Verso 34. Mas quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro, porém muitos se ajuntarão a eles com engano. Verso 35, para nós encerrar aqui em Daniel. Alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos, ó, até o fim do tempo. Irmãos, o fim do tempo não ocorreu ali em Antíoco Epifânio, não ocorreu no Império Grego ali, no Império Seleucida, melhor dizendo, de Antíoco Epifânio. Porém, irmãos, ocorrerá no fim, quando vier as últimas coisas para acontecer e se cumprir. Os irmãos estão entendendo? Ó, pois isso ainda será para o tempo determinado. Quer dizer, a história de Antíoco Epifânio é uma tipificação, né, para o que vai acontecer no futuro. Ocorreu no passado, porém, a revelação desse texto, irmãos, é para o tempo do fim. Por isso fala, alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos, ó, até o fim do tempo. O fim do tempo não se deu ali em Antíoco Epifânio, ó, pois isso ainda será para o tempo determinado. O tempo determinado do fim, irmão, vai se cumprir ainda. Não foi naquela época. A história dele, sim, é uma tipificação para o tempo do fim. Porém, não foi ali o tempo do fim. Então, irmãos, os irmãos estão entendendo que a abominação assoladora da época de Antíoco Epifânio era que ele quis fazer o povo adorar um Deus falso, né? Era aquela estátua de Zeus ali. Então, irmãos, a abominação assoladora do tempo do fim vai ser a mesma coisa. O anticristo ele vai querer fazer o povo adorar um Deus falso, irmãos.
Agora, irmãos, nós vamos lá para ver o que Jesus ensinou sobre isso, o que Jesus falou sobre a abominação assoladora. Aqui, irmãos, nós estamos no livro de Mateus, capítulo 24, vamos ler do verso 15 em diante. Quando virdes no lugar santo, a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. Então, irmãos, nota que ali no tempo de Antíoco Epifânio, ocorreu ali a situação da abominação assoladora, que dizia respeito àquela estátua de Zeus no templo, né? Adoração a um deus falso. Nota, irmãos, que se eu não estou enganado, o Antíoco Epifânio, o tempo dele foi 170, 175 antes de Cristo, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos isso. Então, quer dizer, irmãos, que foi muitos anos atrás. Então, irmãos, aquela abominação assoladora que foi falado ali, ela não era somente para o tempo do Antíoco Epifânio, era também para o tempo do fim. Porque o Senhor Jesus aqui, irmãos, ele veio muito depois de Antíoco Epifânio. Então ele está falando, quando virdes no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando aqui que no futuro haverá outra abominação assoladora, como houve no tempo de Antíoco Epifânio. Ou seja, irmãos, o anticristo, ele fará o povo, irmãos, ele obrigará o povo a adorar um outro Deus, um Deus falso, irmãos, assim como Antíoco Epifânio fez no passado. Assim como Antíoco Epifânio ele tentou fazer o povo apostatar da fé, o anticristo vai fazer a mesma coisa. E como eu disse, irmãos, o epicentro de todos os acontecimentos é em Jerusalém, é no Oriente Médio. Quando virdes, no lugar santo. O que é o lugar santo? Jerusalém, mais especificamente, irmãos, onde era o templo judaico. Os irmãos vão entender. Então, acontece, a abominação assoladora, irmãos, começará de Jerusalém, lá onde era o templo judaico. Da qual falou o profeta Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, quem estiver no alto da casa, não desça para tirar as coisas da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. Então, irmãos, por que o Senhor Jesus está dando ordem para o povo fugir da Judéia para os montes, né? Para quem estiver no alto de sua casa, não voltar para dentro de casa para retirar alguma coisa. Porque, irmãos, quando o anticristo estabelecer a abominação assoladora, que é a adoração a um Deus falso, daí em diante, irmãos, se inicia o tempo de grande tribulação. Como que eu sei disso? Vamos descer mais um pouco. Verso 21. Porque haverá uma grande tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Então, quer dizer, quando a abominação assoladora foi estabelecida, a adoração a um Deus falso, né? Ali em Jerusalém, o Senhor está falando para o povo fugir daquele lugar. Por quê? Porque vai começar a grande tribulação, irmãos. E vai ser tempos angustiosos, tempos difíceis. E o Senhor falou, irmãos, que depois dessa grande... Nunca houve uma igual antes e nem haverá depois, nem jamais haverá. Por que ele está falando isso? Porque após, irmãos, o tempo de grande tribulação, ele vai retornar, vai ressuscitar a igreja, né? Vai arrebatar aqueles que ficou vivo para esse tempo, vai estabelecer o reino milenar dele, né? Depois do reino milenar vem o julgamento do trono branco e vem a eternidade futura. Então, irmãos, ele fala que não haverá outra grande tribulação. Então, irmãos, essa grande tribulação é a do tempo do fim. Então, irmãos, só para nós concluir essa parte aqui do Evangelho, descendo um pouco, no verso 29, logo depois da tribulação daqueles dias. Que dia?
dos dias da abominação assoladora. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Irmãos, isso nos conecta ao sexto selo, lá do livro de Apocalipse. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e glória, e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, irmãos, nós nota que o anticristo ele estabelece a abominação assoladora, né, no lugar santo, fazendo referência a Jerusalém, ali onde era o monte do templo, e ele estabelece a partir dali a abominação assoladora, a adoração a um Deus falso, e se inicia aí um tempo de grande tribulação, porém depois desse tempo de grande tribulação, o Senhor Jesus ele retorna, irmãos. Então os irmãos estão conectando as coisas, né? Como que as coisas ali do passado, né? Vai se cumprir no futuro, como aconteceu no passado, né? E nesse tempo, irmão, será um tempo de grande tribulação. Muitos judeus estarão sendo mortos, cristãos estarão sendo mortos, irmãos. Então, irmãos, agora eu quero falar o que eu entendo que será a abominação assoladora do tempo do fim. Como os irmãos, se os irmãos, né, tá acompanhando os meus vídeos, os irmãos sabem que eu entendo que o anticristo ele virá do islamismo, né? As profecias bíblicas apontam para isso, irmãos. Então, assim como Antíoco Epifânio queria fazer o povo adorar o deus Zeus, né? A partir do templo ali, né? Porque ele estabeleceu aquela estátua de Zeus. Assim no futuro, irmãos, eu entendo que o anticristo, ele vai querer, como ele é do islamismo, ele vai querer fazer o povo adorar a Alá como um único Deus. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu não tenho preconceito contra a religião islâmica, né? Não é preconceito nenhum, irmãos. Eu ensino essas coisas, por quê? Porque, do meu modo de entender, é o que as profecias bíblicas estão apontando, irmãos. E agora eu quero mostrar para os irmãos o que está construído lá na onde era o templo, o antigo templo do povo judeu. O antigo templo, irmão, do povo judeu foi destruído em 70 depois de Jesus Cristo, pelo Império Romano. A única coisa, irmãos, que ficou ali naquela época foi o Muro das Lamentações. Com o passar dos anos, irmãos, o povo islâmico, como o povo judeu se dispersou, saiu dali, o povo islâmico tomou aquilo ali, né? E ali, na onde era o templo que foi derrubado, eles construíram uma mesquita islâmica. Então eu quero mostrar aqui para os irmãos a foto, né? Não estou dizendo que aquela mesquita que está lá, islâmica, já é a abominação assoladora, não. Mas são coisas, irmãos, que está sendo preparado para cumprir no tempo do fim. Eu acredito que aquela mesquita islâmica resultará sim na abominação assoladora do tempo do fim. Então eu vou pegar aqui, irmãos, uma imagem, né, uma foto daquela mesquita islâmica que está lá no templo, sim, está lá no monte onde era o antigo templo de Jerusalém. Então, irmãos, está aqui ó, a foto. Ó. Aqui à esquerda, os irmãos podem notar, está escrito ó, Monte do Templo. Esse monte, irmãos, antigamente era construído o templo judaico. Como eu já disse para os irmãos, esse templo judaico foi destruído pelo Império Romano, né? A única coisa que ficou ali foi o Muro das Lamentações. Vamos ver se aqui dá para ver na foto. Aqui, irmãos, ó, à esquerda, ó, Muro das Lamentações, né? E apontando aqui para onde que é. Era o muro que estava em volta ali do antigo templo. E, irmãos, com o tempo, o povo islâmico se apoderou daquilo ali. Se eu não me engano, chama Omar, se eu não estou enganado, quem construiu essa mesquita islâmica, ó, que é conhecido ó, como Domo da Rocha. Então, irmãos, esse lugar hoje fica lá em Jerusalém, aqui era construído o antigo templo. Esse lugar, irmãos, é reivindicado por judeus e islâmico, e o povo islâmico. Porque, irmãos,
Os irmãos lembram quando Deus pediu para Abraão oferecer Isaac, o filho dele? Abraão foi lá, né? Abraão não negou, e quando Abraão ia oferecer Isaac em sacrifício, Deus falou que não precisava, né, dele sacrificar, porque Deus estava apenas testando a fé de Abraão. Então, irmãos, esse monte, onde está essa mesquita islâmica, né, onde foi o templo do povo judeu, é o mesmo lugar, irmãos, aonde Abraão ia oferecer Isaac. Porém, irmãos, na crença islâmica, eles ensinam que o filho que Deus pediu para Abraão não foi Isaac, foi Ismael, certo? Os irmãos estão entendendo? Eles dizem que a Bíblia foi adulterada. Então, como na crença deles, né, era para ser Ismael, o filho da promessa, né, o filho que Deus pediu, então eles reivindicam esse lugar como sendo deles, irmão. Então, irmãos, o povo judeu e o povo islâmico disputa esse lugar. Nós vemos, irmão, que aqui era um monte, o monte da onde era o antigo templo de Jerusalém, que era o lugar santo. E na onde o Senhor falou que ia estar a abominação assoladora? No lugar santo, quer dizer, aonde era o templo judaico. Como eu disse, irmãos, o Apocalipse ele nos revela os últimos 7 anos. Como eu disse anteriormente, não estou dizendo que a abominação assoladora foi estabelecida já, não. Mas isso, irmãos, essa mesquita islâmica aqui, no meu modo de entender, ela resultará no surgimento da abominação assoladora. Por quê, irmãos? Porque o anticristo, no tempo do fim, ele dominará Jerusalém, tomará Jerusalém, e ele, irmãos, reinará antes de Cristo vir, é claro, né? Antes do tempo da vinda de Cristo. Ele reinará sobre Jerusalém, e a partir de Jerusalém, ele obrigará que todos os povos, né, adore o Deus dele, como Antíoco Epifânio fez no passado, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, como eu entendo que o anticristo vem do islamismo, conforme eu já disse, não tenho preconceito nenhum. O povo islâmico pode ser salvo? Pode, mas mediante a conversão a Jesus Cristo, certo? E também, irmãos, eu imagino que muitos islâmicos sinceros, no tempo do reinado do anticristo, eu imagino que muitos, irmãos, não vão aceitar a marca da besta também. Muitos vão rejeitar o reinado do anticristo. Porém, irmãos, como as profecias da Bíblia nos aponta para o anticristo vindo do islamismo, então eu entendo, irmãos, que a partir de Jerusalém, a partir dali, ele vai impor que todos os povos, né, adorem a Alá como Deus. Então, se você fazer isso, você vai estar se apostatando da sua fé. Você vai ter que negar Jesus Cristo, porque o islamismo, eles negam Cristo, né? Para eles, Cristo era apenas um profeta, não um filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados. Então, eu imagino, irmãos, que os irmãos têm entendido, né, o que é abominação assoladora, né, e o que eu imagino que seja, né, irmãos? Então, irmãos, como se os irmãos estão acompanhando meus vídeos, os irmãos sabem que eu entendo que o anticristo vem do islamismo, né? As próprias profecias islâmicas, irmãos, nas profecias deles, eles falam que o Mahdi, que é uma espécie de Messias islâmico, vai dominar o mundo a partir de Jerusalém. Então os irmãos entendem como o inimigo já está trabalhando. Então, irmãos, só para encerrar esse vídeo, eu quero falar aqui coisa que eu já falei em outros vídeos, sobre os 2 filhos de Abraão. Primeiro, Isaac. Deus prometeu que em Isaac seria, em Abraão e na sua descendência, melhor dizendo, seria bendita todas as nações da terra. Então o que acontece? Deus prometeu que ia dar a Abraão um filho, e esse filho dele ia herdar essa promessa. Então, irmãos, o filho da promessa é quem? É Isaac. Então nós nota que de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos Israel, e de Israel mais especificamente, da tribo de Judá, veio Jesus Cristo. E de Jesus Cristo veio o que? O cristianismo,
a fé cristã. E ali, irmãos, do outro filho de Abraão, que não era o filho da promessa, Ismael, de Ismael veio o povo árabe, do povo árabe veio Maomé, e de Maomé veio o islamismo. Então, irmãos, nota, um dos filhos de Abraão está gerando quem? A fé cristã. Está gerando o cristianismo. O cristianismo vem de Cristo. E Cristo veio da onde? Veio da descendência de quem, melhor dizendo? De Isaac, que era filho de Abraão. Então, irmãos, de uma descendência está vindo quem? Cristo. E da outra descendência, que é de Ismael, provavelmente virá quem? O anticristo. Então, irmãos, só para concluir aqui, né? O povo islâmico, eles falam que as escrituras foi corrompida, como eu disse anteriormente. Eles falam que Ismael é que é o filho da promessa, né? E que quando Deus pediu ali em holocausto, não foi Isaac, foi Ismael. Então, esse monte aqui de Jerusalém, onde era o antigo templo, eles falam que é deles, pertence a eles, né? Então, irmãos, os irmãos entendem, né? O que eu quero passar para os irmãos? Então, irmãos, eu entendo que isso tudo resultará ali na apostasia, né? Resultará na abominação assoladora, né? Que no meu modo de entender é adoração a um Deus falso, Alá, né? Assim como Antíoco Epifânio fez no passado, né? Então, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido, né? Que esse vídeo tenha trazido edificação. Peço mais uma vez para os irmãos, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, irmãos, né? Com mais irmandade, né? Porque é tempo, irmãos, de nós se aprofundar nisso. A Bíblia fala, irmãos, que chegará o tempo de apostasia. E quando o anticristo vir, irmãos, ele não vem sozinho, não. O falso profeta vem com ele para fazer sinais, maravilhas, né? Para que, se possível, ele engane até os escolhidos. Então, irmãos, são muitos que vão apostatar da fé. Mas quem examinar as escrituras, quem aprofundar, irmãos, nesse tempo não será enganado. É como está escrito em Daniel. O povo de Deus se tornará forte e ativo. Por quê? Porque está de olho nas profecias, está de olho nas escrituras. Mas aqueles irmãos que forem como aquelas 5 virgens imprudentes que não tinham azeite, muitos, irmãos, vai apostatar. Não vai ser fácil, irmãos, rejeitar o Deus do anticristo, não, porque ele vai fazer sinais, maravilhas. O próprio Senhor Jesus falou, se possível, vai enganar até os escolhidos. Então, irmãos, compartilhe esse vídeo com mais irmãos, né? Procure crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque é mediante o conhecimento da palavra de Deus que nós vamos nos livrar das ciladas do adversário. Então, irmãos, encerro o vídeo aqui, né? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.